De um tempo para cá, a discussão sobre o parto humanizado tem ganhado força, né? Com o desejo de ter o bebê da maneira mais natural possível, sem intervenção cirúrgica e até mesmo fora do ambiente hospitalar. Daí muitas mulheres têm optado por esse tipo de processo que respeita aspectos relacionados aí com sua privacidade, presença de acompanhante de sua escolha, ambiente confortável, temperatura agradável, oferta de líquidos ou alimentos, enfim. Mas quais são os riscos, né, desse parto? E a gente está recebendo aqui no estúdio, justamente para falar sobre isso, ginecologista e obstetra Jorge Teles, que é diretor da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Tudo Mais novamente, já veio aqui, né, para falar de outro assunto. O parto humanizado é diferente do parto natural? Sim. A gente pode colocar como uma coisa assim, o parto humanizado talvez seja hoje um dos maiores progressos que nós tivemos em relação à assistência ao parto em si, que é trazer, tanto no ambiente hospitalar, como em qualquer ambiente que for nascer a criança, aquele aconchego com a mãe o mais rápido possível, a interação com a família, né? Trazer um ambiente mais agradável para a mãe no momento em que ela está ganhando o bebê. Isso para nós hoje tem várias medidas e que fazem esse projeto todo que tem, que é o parto humanizado. Mas é isso que eu queria chegar. Nós temos condições, nós temos estruturas nas nossas casas, de repente, para fazer esse tipo de parto? Essa é a dificuldade maior hoje, vamos dizer, que é o impasse que tem. É difícil da gente falar de um tema polêmico assim, né? E vamos dizer que a gente consiga esgotar o assunto em pouco tempo. Mas, de qualquer forma, assim, o parto natural, como tem um movimento grande, assim, para que ele seja, que o bebê nasça e que vá para a água, por exemplo, para um meio que é semelhante ao que ele está dentro do útero, essas coisas é que entram em discussão hoje, vamos chamar assim, né? O que é certo para nós é que o movimento de humanização do parto, ele progrediu bastante e ele está muito dentro da cabeça de todos os ginecobstetras também, dos obstetras também, né? E eu queria recordar a crônica de ontem da jornalista Rosane de Oliveira, e que ela coloca bem a vivência dela, né, com uma preciosidade bastante de detalhes importante, e que ela nomeia como era na infância dela, ela nomeia de como ela relata dos partos que ela teve, do sucesso que foram os partos e a maneira com que ela foi atendida pelos médicos que eram especializados nisso, né? Então eu acho que todo mundo deve ler, eu recomendaria para ler a crônica. Pelo menos quem está pensando, né? Para ver assim, para ver esse outro lado também, né? E esse lado de uma pessoa isenta e que foi dar um depoimento seu. E tu tem todo um estudo a respeito disso. Eu estava te perguntando aqui antes. A gente tem como saber durante a gestação, em algum momento, se aquela criança vai poder ter um parto natural ou vai ter que ser cesariana? Certamente. Eu acho que assim, disso tudo hoje que a gente tem de movimento de cesariana, de parto, a gente, né, das pessoas que não querem fazer uma cesariana e querem fazer um parto natural e estão até, vamos dizer que, fazendo com que o governo tenha iniciativas, às vezes até um pouco duras, né, para que reduza a taxa de cesariana, isso tem um lado bastante positivo. Qual é o lado positivo? De que nós temos que chegar num consenso, nós temos que chegar num meio termo em que nós devemos reduzir as taxas de cesarianas que realmente estão num índice muito alto, mas que nós não conseguimos fazer parto natural, parto normal para todas as pessoas. Porque vamos dizer, isso nós estávamos até conversando antes, eu queria colocar bem isso para o público. Em países como na Inglaterra, onde se faz um índice muito maior de parto normal em relação à cesariana, também nós temos um número infinitamente maior de controle da gestação. Quero dizer,
eles conseguem fazer as triagens, que hoje a gente faz triagem de diagnóstico pré-natal basicamente em cada trimestre, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, mas sabem exatamente as pacientes de risco, e essas pacientes de risco já no pré-natal elas já estão separadas. E elas já vão estar fazendo um pré-natal específico e já projetando já pelo seu bebê ter malformações, ou por ela estar com uma patologia, ou com um risco aumentado para ter uma patologia, ou até uma convulsão durante o parto, por exemplo, que ela pode ter, ou morrer durante o parto. Porque a gente estava comentando aqui, né? Mesmo sendo num hospital, muitas vezes já pode ocorrer um problema que não foi constatado antes. Exatamente, Né? exatamente. E ali, com tudo que está ali, já é um risco. Imagina o risco sem ter médicos, sem ter uma infraestrutura. Exatamente. Agora, assim, claro que isso existem momentos em que uma pessoa que não seja um médico altamente especializado, com um pediatra na sala de parto, que é uma outra prerrogativa que a gente acha que é importante para diminuir o risco do recém-nascido, né? Tem momentos que ele poderia até se estudar alguma maneira alternativa, mas até nós estamos colocando, escrevi um artigo há pouco tempo, que talvez vá sair até na mídia, nos jornais, e que é exatamente isso, assim, ó, será que nós precisamos mudar? Será que nós estávamos errados nessas décadas todas em que nós investimos em melhorar a qualidade, em estudar mais, em ver qual é que eram os casos mais difíceis para que a gente conseguisse, de repente, ter um mínimo de súbito lá dentro do hospital? Será que nós estávamos errados e nós devíamos era ter ganhado em casa ou não ter feito para Natal? Com as parteiras, enfim, nos municípios pequenos, né? Onde não tínhamos, né, nenhum lugar onde recorrer, provavelmente. Pois é, eu para mim, eu tenho que não, né? Eu tenho que não, eu tenho que o progresso da medicina, o progresso da ciência toda nesses anos foi para o bem e se traduziu diretamente na redução de mortalidade. Tanto que nós reduzimos a mortalidade materna, por exemplo, pela metade, desde lá da década de 70 para agora. Para a gente encerrar, a minha produção diz que tem muito na internet, muitos relatos de mulheres que dizem que sofreram mutilação por episiotomia, que seria um corte, né, no períneo ali para o bebê poder passar e que foi mal feito. Esse procedimento sempre é necessário? Não. Esse também é um outro tema polêmico, mas eu acho que é importante da gente colocar, que também nesse ponto, nos últimos anos, a gente tem ponderado mais. Quando eu fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia, por exemplo, era categórico, nós dizemos, todo parto deve ser feito um corte no períneo para aliviar a musculatura. E o que se dizia era que a musculatura, que é real, ela distende muito durante a passagem do bebezinho. A gente, com um corte direcionado, com um corte feito cirúrgico, eu poderia fechar ele de novo, os planos. Mas existia mesmo algum tipo de problema com esse corte? Sim, existe, porque muitas vezes acontece daí, quando acontece o parto e distende a mais a musculatura e rompe fibras, que não consegue voltar e existe algumas chances de algumas complicações. Mas hoje nós estamos fazendo isso porque também a natureza é tão pródiga que também ela prepara o períneo para isso. Então, em alguns casos não se precisa fazer. Eu diria até que cada vez mais, na maioria dos casos, não se faz mais a episiotomia. Mas em alguns casos é necessário, sim, e se faz, mas como um recurso, e que a mulher não tem que se sentir derrotada porque precisou fazer uma episiotomia ou porque teve que ser cesariana, porque em alguns casos é necessário. Terá que ser, exatamente. Então tá, mas agradeço muito a tua presença aqui no programa, esses esclarecimentos todos aí. Tá bom? Obrigada, uma boa noite para ti. Depois